Vamos lá, pessoal, resolver o exercício 43. O exercício 43 diz o seguinte: considere as especificações técnicas de um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, especificações técnicas. Tensão 220 volts, vazão 3 litros por minuto. Potência em watts. Se ele for conectado ali, se ele estiver funcionando no modo verão, sua potência é 2.700. Se ele estiver funcionando no modo inverno, sua potência é 5.400. O problema diz: se toda a energia elétrica no chuveiro for transformada integralmente em energia térmica, quando o chuveiro for usado na posição inverno, o aumento da temperatura da água na vazão especificada em graus Celsius será de... E aí o problema dá uns dados para a gente, né? Ele fala do calor específico da água em joule por quilograma vezes grau Celsius e dá também a densidade da água em quilograma por litro, né? Como que nós podemos resolver esse problema? Primeiro passo é entender que, nesse caso, né, no funcionamento do chuveiro, a energia elétrica é convertida em energia térmica por efeito Joule. Então, a resistência libera calor, ok? E esse calor é absorvido pela água. Um calor que provoca variação da temperatura da água. Calor que nós sabemos ser, então, do tipo sensível. Calor sensível é que provoca variação de temperatura. Então, o que o problema está dizendo aqui para a gente? Olha, que se toda a energia elétrica for transformada em energia térmica, o que ele está dizendo é que a energia elétrica que o chuveiro consome para funcionar, ele transforma em calor, em quantidade de calor sensível. Então, nessa situação, o que nós podemos escrever? Nós podemos escrever o seguinte: vejam, a potência do chuveiro, que está associada à quantidade de energia que ele consome, ok? Então, a potência do chuveiro, que é a quantidade de energia que ele consome sobre o intervalo de tempo, né? Consome em um dado intervalo de tempo. Isso pode ser escrito como sendo potência igual a Q dividido por ΔT. Porque toda a energia elétrica que ele recebe, ele converte em calor, ok? Converte. Acho que é isso mesmo, né? A palavra? Não sei. Enfim. Ele provoca a conversão. Vocês entenderam, né? Enfim. Temos aí, então, que a potência é igual a Q sobre ΔT, certo? Em que esse Q nada mais é do que calor sensível. Calor sensível que a gente sabe calcular. Quem lembra? Calor sensível é massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, vejam bem, que a potência desse chuveiro é igual a MC vezes ΔT dividido pelo intervalo de tempo correspondente, né? Notem, a quantidade de calor provoca uma elevação de temperatura fluindo em um dado intervalo de tempo. É isso que nós temos. Ah, mas o problema não deu massa, né? O problema não falou pra gente massa. Ele falou de vazão. Vazão é volume por tempo. Tem como aparecer volume aqui? Tem como tirar essa massa daqui? Tem como relacionar alguma coisa? Tem. Tem porque é o seguinte, olha, a gente pode escrever que densidade é igual a massa sobre volume. Portanto, massa da água, né, a massa que passa pelo chuveiro, que aquece no chuveiro, é igual a densidade vezes o volume, não é mesmo? Então, a gente substitui aqui, ó, a potência vai ser a massa, que é a densidade vezes o volume, ok? Vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, dividido pelo intervalo de tempo. Vejam que volume dividido por intervalo de tempo, que é isso que está aparecendo aqui, ó. Isso nada mais é do que vazão, que foi dado aqui pelo problema. Então, eu tenho que potência pode ser escrito como sendo a densidade da água, vezes a vazão, ok? Não confundam esse V aqui de volume com esse aqui de baixo, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura.
sendo que o que eu quero é o aumento de temperatura, então é a variação da temperatura, é o valor ΔT que eu procuro, né? Notem, eu quero ainda esse aumento de temperatura quando o chuveiro estiver na posição inverno. Qual é a potência dissipada pelo chuveiro na posição inverno? 5.400. Qual é a densidade da água? Eu tenho. Qual é a vazão? Eu também tenho. Qual é o calor específico? Eu também tenho. Então dá para responder. Eu tenho aqui, ó, que ΔT vai ser igual a potência dividido pela densidade vezes a vazão vezes o calor específico. Então, substituindo os valores, a gente encontra. Pode surgir uma dúvida de vocês em relação à densidade ser dada em quilograma por litro e a vazão em litro por minuto, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com isso. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu utilizo a potência dada em watts, dada em watt, eu estou considerando quais unidades? Joule e segundo. Então, se eu falo que a potência é 5.000 watts, eu estou falando que é 5.000, 5.400 joules por segundo. Se eu coloco essa vazão aqui em litro por minuto, isso vai dar certo? Não vai. Não vai porque eu não tenho coerência nas unidades de medida. Se eu tenho a vazão sendo em litro por minuto, não tem coerência aqui, ó, nas unidades de tempo. Então, eu tenho que ficar atenta a isso. Mas tem coerência usar litro aqui e litro aqui embaixo, tá? Porque na densidade tem também a unidade litro. Então, temos que ficar atento à unidade de medida. Notem, a vazão aqui é 3 litros por minuto. Então, qual é a vazão? 3 litros em 1 minuto, que é 60 segundos. Eu quero a vazão em segundo, em litros por segundo, porque a unidade de tempo tem que ser coerente. Então, são x litros em 1 segundo. Então, x é igual a 3 dividido por 60, que é a mesma coisa que 1 sobre 20 litros por segundo, ok? Então, temos aí a vazão na unidade coerente, tá? Então, substituindo ali, ó, ΔT vai ser igual a potência, 5.400 joules por segundo. A densidade vai ser igual a 1 kg por litro. Vou até pôr a unidade de medida aqui para vocês perceberem uma coisa, ó. Quilograma por litro, essa é a densidade. Vezes a vazão, que é igual a 1 sobre 20 litros por segundo, ok? Vezes o calor específico, que é 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Vejam que quando eu coloquei aqui, ó, quilograma por litro, aqui em cima, litro por segundo, litro cancela com litro, tá coerente, tá bom? Então, por isso que a gente pode utilizar o litro, a gente não precisa transformar para metro cúbico, né? Que é a unidade correta no SI, tá? Então, por isso que a gente pode deixar ali. Então, vamos finalizar a resposta. ΔT vai ser igual a 5.400 dividido por 4.200 dividido por 20, isso vai dar quanto? Isso vai dar 210. Então, fica 5.400 dividido por 210. Isso retorna para a gente o quê? Que a variação da temperatura é aproximadamente 25,7 graus Celsius. Tá aí resolvido o problema. Tá aí o aumento na temperatura, né? Devido ao efeito Joule, a conversão de energia elétrica em energia térmica ali na resistência do chuveiro. Portanto, o problema está resolvido. Resposta é o item A, ok? A parte mais difícil desse problema, na minha opinião, é a conversão de unidade de medida. E também achar aí, né, como que massa está associada à vazão. Isso também é um pouquinho mais assim difícil, né? Uma associação que às vezes a gente não lembra. Mas de restante, o problema é tranquilo de ser feito, né? Bom, gente, com isso então finalizamos esse exercício. Só um recado.
O exercício 41 anterior, né, a esse, eu não resolvi aqui. Por quê? Porque ele está errado, o gabarito dele no livro está errado. Na realidade, o enunciado todo está errado, ok? Então, por isso eu não resolvi, porque eu vou mostrar para vocês na live como que, onde que está errado, né? Por que não dá para resolver, por que a gente não consegue chegar na resposta do livro, tá bom? Então é isso. Vou ver se dá para resolver mais um. E aí, se o tempo aqui já tiver fechado os nossos 50 minutos, que eu vou somar agora no final, os próximos, né, os que estão faltando, ficam para sexta-feira. Se não, eu resolvo na sequência, tá bom?